com essa tragédia, na verdade, desse final de semana, muita informação de final de semana ruim. Semana Santa que finalizou com várias tragédias, né? Dentre elas, uma jovem de 29 anos e uma criança de 3 que morreram soterradas em uma explosão, que você deve ter recebido em algum grupo de WhatsApp essas informações aí. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, tá? De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente pode ter sido provocado por um vazamento de gás. Deixa eu ir ao vivo com a Anny Gomes agora com essa informação aqui com a gente. Tá no local mais uma vez. Anny Gomes, você foi uma das primeiras que chegou aí na reportagem de ontem, né? Ontem, o que é que dá pra relatar? Traz pra gente aqui, vai lá. Deus abençoe tu, viu, Anny? Bom plantão, boa semana. Erli, chegando agora para trazer mais informações dessa tragédia, não tem outra palavra, né? Era um prédio onde funcionavam 10 kitnets e hoje o que restou é isso aí, né? Um amontoado de entulhos. O local precisou ser demolido porque havia muito risco de desabamento, não só a estrutura do local, né, da casa onde aconteceu essa explosão, mas de outras casas vizinhas. Essa estrutura toda ficou comprometida. E, infelizmente, o local precisou passar por essa demolição. As vítimas fatais, a Jaciele, nem tinha 29, ela tinha 24 anos, era uma moça ainda, né? 24 anos. E o filhinho dela, o Davi, de 3 anos, foram as vítimas fatais. Mas deixa eu só dizer para vocês que muita gente ficou ferida, muita gente ficou ferida. Eu cheguei aqui, até identifiquei um rapaz que ontem prestou uma entrevista para a gente, todo arranhado, porque muita gente ficou ferida, mas graças a Deus ferimentos leves, mas outras foram encaminhadas para o hospital de trauma. Então, só trazer para vocês uma atualização desses feridos que foram levados para o trauma. 2 dos feridos que foram socorridos para lá, um homem de 42 anos, ele passou por procedimentos médicos, mas já recebeu alta. Essa alta aconteceu hoje pela manhã, mas ainda tem um rapaz de 20 anos que continua internado na terapia intensiva para queimados e infelizmente o estado de saúde dele ainda é considerado grave. E ontem mesmo a gente já sabia da gravidade desse rapaz e a gente segue acompanhando e torcendo muito pela recuperação dele, que a gente sabe que é lenta, né? Um caso de uma vítima de queimadura. Bom, hoje pela manhã, ontem eu acompanhei tudo e a gente vai ver essa reportagem, mas eu queria chamar primeiro como é que foi o amanhecer desse novo dia, depois dessa tragédia, né? O nosso João Tiago esteve aqui bem cedinho, conversou com algumas famílias, conversou com algumas pessoas e ele acompanhou o início do trabalho na manhã desta segunda-feira, depois dessa tragédia. Vamos acompanhar. Em uma situação realmente muito triste, muito complicada, né? A gente vê aqui todo o estrago que foi feito por conta dessa explosão. E a gente não imagina muitas vezes que tem histórias aqui dentro, né? Histórias de vida, de pessoas que vieram para esse local para construir uma vida, para tentar construir uma vida, começar algo, como é, por exemplo, o caso dessa moradora aqui, que a gente está aqui com ela, a dona Nalva dos Santos. Ela e o esposo moravam aqui há 3 meses, chegaram hoje de manhã de Mari, que foram passar a Páscoa com a família em Mari. E quando chegaram aqui de frente para a casa deles, encontraram isso aqui. Dona Nalva, a senhora não sabia que tinha acontecido essa explosão? Não. Porque a gente fica muito com família, a gente esquece televisão, a gente esquece celular, aí fica sem ter notícia de nada, né? A gente esquece o mundo de uma certa forma quando a gente passa um tempo sem ver a família e retorna. Agora, quanto tempo a senhora vivia aqui nesse local? Era a senhora, o seu esposo e o seu filho? 3 meses. E a gente estava aqui, perdemos tudo, ficamos só com a roupa do corpo aqui, né? Só com a roupa do corpo. Exatamente. E agora estão procurando um jeito, o que vai ser feito da vida de vocês? Tá difícil, né? Pelo menos no primeiro momento fica uma coisa muito difícil para a gente até tomar uma decisão, sair para agir alguma coisa, porque a gente fomos pegos de surpresa. A gente estava pensando, estava chegando para ir para os nossos trabalhos. Aí acontece um negócio desse, a gente fica sem chão, o certo. Agora, eu tô aqui também com o seu José Humberto, ele é o esposo da dona Nalva. Seu José Humberto não esperava que isso acontecesse, né? Não esperava chegar em casa e não ver a casa. Não ver a casa, fica muito difícil, né?
Aí cheguemos de surpresa, teve esse desastre aí. Se a gente tivesse aqui, a gente também tinha morrido, porque a gente morava no primeiro quarto. No primeiro mesmo, aqui. Essa laje todinha aqui caiu em cima da gente. Essa lajezinha que a gente tá vendo que caiu, teria caído em cima de vocês. Sim, dela e do filho dela. Entendeu? E agora, já tem um plano, já sabe o que fazer ou ainda tá assentando a situação? Estamos acertando a situação, né? Vamos esperar o que vai acontecer, né? Tá aí a reportagem do João Tiago, desse amanhecer, desse novo dia, aquele momento, né, Li? A gente às vezes parece que é mentira, pensa que não foi verdade, porque foi uma coisa muito grande. E olha, eu vou dizer para você, como uma pessoa que chegou ontem, acompanhou todo o processo, eu não consegui nem acreditar como não tinha morrido mais gente, porque foi muito grande o estrago. E a gente vai entender um pouco melhor do que vem sendo feito desde que aconteceu tudo, depois que as vítimas foram resgatadas. Por isso que eu converso agora com o Coronel Kelson, que é o secretário da Defesa Civil da capital, que a Defesa Civil também, de imediato, ela já chegou aqui junto com o pessoal da CEDURB, C10, todo o pessoal do Corpo de Bombeiros. Foi um dia inteiro de trabalho ontem e no caso da Defesa Civil, esse trabalho continua, porque vocês, Coronel, coordenam esse processo da derrubada e do acompanhamento das casas ao redor, que não foram demolidas, mas que precisam ser acompanhadas. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos que nos assistem. Acho que, em primeiro ponto, a gente tem que lamentar profundamente. O poder público está consternado. A administração municipal foi surpreendida, digamos assim, por um evento lamentável. Ninguém esperava por ele. Mas nós estamos, em primeiro plano, cuidando de assistir as pessoas que foram, lamentavelmente, vitimadas por essa tragédia. Desde ontem, como você colocou, a Defesa Civil e os órgãos todos da Prefeitura Municipal, aqueles que diretamente estão mais envolvidos nesse processo, estão aqui no local, assistindo as famílias e agora cuidando da remoção dos escombros, dos entulhos que restaram das casas que foram demolidas. Você já observou, existem outras que estão interditadas momentaneamente, ou seja, a engenharia vai estabelecer o que de fato, ou que intervenção deverá ser feita para que esses imóveis permaneçam de pé. E só após a apresentação dessas documentações, desses ARTs, é que a Defesa Civil então vai processar a desinterdição desses imóveis. Por enquanto, eles permanecem interditados. Vou fazer uma pergunta que eu até sei que diretamente não compete à Defesa Civil e a preocupação maior no momento, do dia de ontem, era mesmo a questão de saúde, a retirada das vítimas fatais, mas aqui era um prédio que aparentemente era uma casa onde foi feita uma reforma e passou-se a funcionar como um kitnet. E ninguém soube dizer aqui se havia um alvará de funcionamento, uma permissão para essa construção. As casas todas conjugadas. Vocês já conseguiram identificar se houve algo nesse sentido, se não havia mesmo essa permissão para que esses kitnets fossem construídos? Não é diretamente da Defesa Civil, mas acaba chegando à competência de vocês, porque depois que o fato acontece, vem tudo para essa responsabilidade, né, da Defesa Civil. De fato, como você bem colocou, nós não temos competência direta sobre o assunto, mas já tivemos aqui a presença do CREA, tá certo? A CEPLAN deverá naturalmente ser notificada e essas pessoas chamadas à responsabilidade quanto à apresentação desses documentos. A gente sabe que a área é uma área carente, é uma área de comunidade. Comumente esses preceitos, essas regras, elas não são, digamos que, seguidas à risca. A gente tem que naturalmente compreender e levar em conta essa situação, mas nós aguardaremos naturalmente que essas pessoas apresentem essa documentação e, se porventura essa documentação não seja apresentada, naturalmente as pessoas deverão ser responsabilizadas por isso.
Coronel, muito obrigada. Só para a gente finalizar em relação ao processo aqui da demolição, o que precisava ser demolido, que apresentava um risco, já foi demolido e agora é retirar esse material. Os entulhos todos sendo retirados, os escombros, o que restou da demolição e algumas casas, como nós colocamos, interditadas momentaneamente, estão somente aguardando um laudo, uma RT oferecida por um profissional competente, dando conta das intervenções que são necessárias serem feitas. Coronel, muito obrigada. E ele permanece aqui no local, inclusive, ele acompanhando esse trabalho. Agora a máquina está parada, mas ele vai permanecer aqui. Aliás, a Defesa Civil permanece aqui no local desde ontem, né, quando tudo aconteceu. E fica a preocupação dos moradores ao redor, né? Você está vendo, inclusive, ali, pessoal, daquela outra casa, daquele outro primeiro andar, que era parede com parede, né? Se você conseguir observar bem ali, a casa onde aconteceu a explosão, onde aconteceu esse caso, era colada parede com parede. Todas as casas aqui, elas são conjugadas. Por isso que esse estrago foi tão grande. Inclusive, muita gente se surpreendeu com essa notícia hoje. Muita gente passou o final de semana descansando, aproveitando aquele momento do feriado, né? O domingo da Páscoa e nem sequer ainda está entendendo o que é que está acontecendo, porque foi uma notícia de ontem, mas que hoje a gente traz e que vai repercutir bastante. Por isso eu queria que você prestasse atenção agora na reportagem, porque esse fato aconteceu ainda na madrugada. Era madrugada do domingo, o dia nem tinha amanhecido, quando aconteceu essa explosão. E a gente tem agora uma reportagem que faz um resumo de todo esse caso. Olha só. A explosão aconteceu neste prédio onde existiam vários kitnets. O local fica no final da Avenida Alfredo Ferreira da Rocha, a principal por dentro do bairro de Mangabeira. O barulho foi tão forte que todo o quarteirão ouviu o estrondo. Esse homem foi uma das vítimas e conta que já acordou com tudo vindo abaixo. Eu peguei e corri para ver o que era. Aí a minha vizinha disse, não, Paulo, caiu uma parede. Quando eu fui olhar, estava um montão de gente. Um fogareiro tão grande, um fogareiro não, a fumaça. Um fumaceiro grande. E os meninos aí rasgou perna, rasgou pé, rasgou tudo. Eu não aguentei não a catinga do garrão. Morava em cima, no caso, entendeu? Mas como eu tava dormindo, quando eu acordei eu já tava embaixo e só com as coisas em cima de mim. E escutando o pessoal gritando. Era por volta das 4 da manhã quando o SAMU e Corpo de Bombeiros chegaram ao local e iniciaram o trabalho de resgate. Havia algumas vítimas soterradas. Conseguimos lograr êxito na retirada dessas vítimas. Foi nos informado que havia 2 pessoas ainda, uma mãe e uma criança, que estava embaixo dos escombros. E mantivemos a busca por algumas horas. E após essa busca, conseguimos lograr êxito e encontrar essas 2 vítimas. Infelizmente, as 2 vítimas já estavam sem vida e logo serão entregues à Polícia Civil. Parentes e vizinhos acompanharam o socorro angustiados. Quando o dia amanheceu, foi possível ver o tamanho do estrago e a confirmação das vítimas dessa tragédia. As 2 vítimas fatais até o momento são mãe e filho. Jaciele Almeida, que tinha 24 anos, e o filho dela, um menininho de 3 anos, Davi Lucas. O interessante dessa história é que aqui é a casa da família, onde os pais da Jaciele residiam. E ela, há cerca de 6 meses, alugou esse quartinho, 2 casas depois, para ir morar com um filho. A dinâmica, a rotina da Jaciele era o seguinte: ela trabalhava e estudava, deixava o filho aqui com a mãe para poder fazer tudo isso ao longo do dia e à noite, quando retornava, pegava a criança e ia para casa. E eles foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros soterrados, dormindo na mesma cama, abraçados, mas já sem vida. O foco da explosão se concentrou na parte de trás do prédio. E como as casas ao redor são todas conjugadas, muitas foram diretamente afetadas. Nós temos pelo menos 6 ou 7 casas em risco eles podem entrar em colapso a qualquer instante, né? Então já estamos relocando as pessoas e agora estamos coordenando, vai chegar uma máquina agora da CEINFRA para começar a demolição dessas que estão mais preocupantes, né? Até causando
risco de vida para as pessoas que estão trabalhando. Depois que ela for demolida, nós vamos fazer uma limpeza no local de demolição de todas as 4 casas que já estão comprometidas. As outras 2 nós só vamos ter certeza depois da demolição dessa primeira andar, que ela está em colapso total e tem que ser demolida, porque nem trabalhar embaixo nós temos condições mais. Na rua de trás tem uma vila e no acesso a essa vila a gente chega na casa que ficava colada, parede com parede, com a estrutura onde aconteceu a explosão e o desabamento. Essa daqui, ó, é a dona da casa, é a Zefinha, que inclusive ajudou a socorrer algumas pessoas, não foi, Zefinha? Foi, a parte da minha casa de trás caiu por cima de mim e do meu filho. Eu ainda estou machucada até agora, não comi, não bebi, não fiz nada. Ainda estou em choque, eu acho que é tudo mentira. Ali minha cama caiu tudo ali em cima de mim, do meu filho mais novo. Isso aqui tudinho. Perdi tudo, comida, tudo que tinha. Minhas coisas, algumas coisas, o rapaz estavam levando a gente para uma obriga agora. E agora, esperar só Deus. Você, quando acordou com as coisas caindo por cima de você, você nem tinha se dado conta do tamanho do que tinha acontecido? Não tinha não, porque aqui o pessoal é acostumado a pular por cima das casas, sabe? Aí quando eu me acordei foi com um homem da parte de trás, já em cima de mim, com um menino. Aí eu disse, moço, não precisa roubar minhas coisas não, que aqui não tem nada para roubar não. Mas não tinha caído ainda a ficha, eu pensei que era um ladrão, entendeu? Aí nisso meu menino mais velho já estava carregando o outro para ali para frente e eu já... Quando eu voltei para aqui, aí foi que eu vi, eu disse que foi isso. A geladeira já que arriado tudinho, aí corri para salvar o meu pequenininho, que estava ainda debaixo. Desentulho aqui, ó, que é a minha cama. Olha aí como é que tá a minha cama todinha. Esse lixo todinho daí, de cima pode ver. Esse lixo todinho aqui, ó, ficou por cima de mim e do meu filho. Sei que você está emocionada, mas você também está muito grata porque você foi salva, né? Foi por pouco. Agradecer a Deus, né? Tem que agradecer primeiro a Deus pela gente estar vivo tudinho. Não sei o que falar mais não. É isso, Erli. Esse foi um resumo de ontem, né? Que ainda começou durante a madrugada, como a gente viu. E só para finalizar aqui com você, ó, essas pessoas que estão aqui eram moradoras desse local. Inclusive daqui eu identifico pessoas que ficaram feridas ontem. Os destroços, Erli, você tem noção do impacto? Os destroços. Olha a bicicleta lá como ficou, toda retorcida. Tudo foi retorcido e lançado longe. Essa casa aqui do outro lado da rua, o portão que tinha no kitnet aqui, na entrada do kitnet, ele voou e ficou ali do outro lado da rua. Foi muita coisa. E agora os vizinhos, eles todos estão se ajudando, abrigando alguns pertences pessoais do que puderam ser retirados, porque ontem, inclusive, havia muito esse risco do desabamento. Então, tiraram só os itens maiores, né? Uma geladeira, um colchão e o resto teve que vir abaixo nessa demolição. E agora, só para finalizar, máquina parada, mas ó, essa casa está interditada. As casas de trás, que é lá onde a gente foi ontem na vila, essas aqui mais próximas, interditada. Essa aqui interditada. Ali, infelizmente, é a casa da família, da Jaciele, né? Ali eu já vi a mãe, o pai. O enterro deles aconteceu hoje pela manhã. Foi um enterro rápido por conta de toda essa situação que a gente está vivendo da Covid. Então o corpo foi liberado hoje cedinho, já foram sepultados e infelizmente fica o registro. E a gente vai seguir acompanhando esse caso, Erli, porque agora, além de todo esse processo aqui no local, deve sim ser feito uma emissão de um laudo para poder identificar o que ocasionou, confirmar, na verdade, né, essa explosão desse botijão de gás, porque, segundo a fala do Corpo de Bombeiros, todos os indícios apontavam mesmo para essa explosão do gás que pode ter vazado, se concentrado em algum lugar e numa faísca ele fez essa explosão que acabou jogando tudo pelos ares e causando essa tragédia aqui no bairro de Mangabeira, Erli. Obrigado, Anne. Direto lá da Alfredo Ferreira da Rocha, ou seja, lá em Mangabeira, essa bagaceira do final de semana. Você viu aí, né? Pela imagem, aí já tá tudo demolido, já tá tudo no chão, que tinha que derrubar, já se derrubou, tá? Aí por essa imagem, você tá vendo aqui, na imagem anterior lá, se pegar a imagem anterior, você vê que é um cômodo, era totalmente fechado, talvez um vazamento de gás, provocou uma explosão com deslocamento de gás, ou seja, as paredes, né, se romperam e tudo que estava em cima veio abaixo.
Infelizmente, a gente registra esse saldo triste. Uma mãe de 24 anos, uma criança de 3 perderam a vida, são as vítimas fatais agora. Agora vai ficar a critério das autoridades as explicações do porquê, porque aconteceu, se tinha autorização, quem foi que fez a construção, quem assinou, né, a construção, quem foi o engenheiro, se a construção, que eram várias construções, se estavam obedecendo os critérios necessários aí. Mas infelizmente a vida da mãe, da criança, uma criança da idade da Aninha, de 3 anos, né? Infelizmente é o saldo, né, final aí. E para eu fechar sobre isso aqui, contudo a gente tem que pegar um ensinamento. Há quanto tempo você, por exemplo, você não fez uma vistoria na sua botija de gás? Na sua mangueira, aquela que você conecta? Vocês sabem que eu entendo de gás, eu andava na casa do povo, eu ia fazer as entregas de gás, eu gostava de observar como é que estavam as mangueiras de gás lá. Aí eu perguntava, essa mangueira faz quanto tempo que você trocou? Aí as pessoas respondiam, desde a época do casamento, desde quando eu casei. Faz quanto tempo isso? 10 anos. Não deixe isso acontecer. Tem gente que tem a mangueira, tem o registro de 10 anos, desde que quando casou. Isso aí você vai trocando todo mês, vai folgando. Troca, é baratinho, tá? Isso aqui, não sei se pode ter provocado esse vazamento de gás aqui, mas são coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Tá certo? Eu andei muita casa. Quando eu chegava nas casas, eu via algumas bonitinhas que tinham trocado, mas tinha umas que eu dizia, homem, troca a mangueira do gás, tá? Infelizmente, olha o saldo que ficou aqui. Meus pêsames, em nome de todos nós aqui da Rede Tambaú de Comunicação, aos familiares, tá? Cada um aí uma história, a gente narrou várias histórias aí. Infelizmente, imagina, desabar sua vida de uma hora para outra assim, ó. Amanheceu domingo dessa forma aí. Domingo de Páscoa desse jeito aí, ó. Foi o domingo de Páscoa aí. Né? O sábado de aleluia com explosão, amanhecendo domingo dessa forma aí, infelizmente. 12h17 agora, 12h17, vamos, deixa eu te dar boa tarde, né? Boa tarde.